Olá, meus queridos! Hoje a gente vai falar sobre insônia, mais especificamente sobre a insônia secundária ao uso de um medicamento. E muitas vezes, medicamento prescrito para diferentes funções, desde desinflamação a processos ligados ao colesterol. Nós vamos falar sobre 5 tipos de remédios que podem causar insônia e a gente precisa observar quando está com dificuldade de dormir depois de uma prescrição. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, fica comigo até o final para você aprender mais um pouquinho e de repente ajudar você ou alguém que precisa dessa informação. O primeiro tipo de medicamento que pode gerar insônia, mesmo não sendo esse, obviamente, o objetivo são os antidepressivos, alguns tipos. Alguns, como fluoxetina, por exemplo, muito prescrito, algumas pessoas podem, no início do uso, perceber que o sono ficou muito superficial ou até ter dificuldade de iniciar o sono, mesmo que ele esteja sendo tomado pela manhã. Isso é algo que precisa ser relatado, para o médico, para a médica que prescreveu, porque isso pode acontecer com frequência. Outro que pode acontecer é bupropiona também, pode superficializar o sono de alguns pacientes. Sertralina, bem menos, mas em alguns casos, de forma geral, quando isso acontece, basta que ela seja utilizada pela manhã. Mas em alguns casos a gente precisa trocar. Então, depende do tipo de antidepressivo em uso e do tempo que a pessoa está em uso. Se percebeu que a insônia foi logo depois de introduzir, então precisa relatar isso para o médico ou para a médica que prescreveu. Até porque em quadros em que se precisa de um medicamento dessa classe, um dos cuidados é o próprio sono. O sono é uma das principais coisas da regulação em um quadro depressivo ou em um quadro de ansiedade e a gente precisa se preocupar com isso. Muitas vezes é apenas na primeira semana que a pessoa tem um pouco mais de dificuldade e depois isso passa, mas em alguns casos precisa mexer na prescrição. Não é todo tipo de antidepressivo, muito pelo contrário, existem medicamentos para depressão que são inclusive utilizados para melhora de sono, como amitriptilina, trazodona, mirtazapina, agomelatina, são usados para depressão, mas também para quadros em que o sono está alterado. Então, é muito menos comum você observar alguém que tenha um problema de sono com esses, mas também pode acontecer. Então, estou colocando aqui de forma geral para você. E você não pode dizer, então eu estou com insônia porque estou tomando esse remédio. Não é exatamente diretamente assim que a gente raciocina. Por isso que isso tem que ser informado para que seja avaliado caso a caso, tá? O segundo tipo de medicamento que pode gerar insônia é corticoide. Inclusive, muita gente usou corticoide nos últimos 2 anos, por causa de infecção viral, da pandemia. E, portanto, foi muito prescrito corticoide por conta dos quadros, para desinflamação e redução da cascata inflamatória. E houve muita queixa ligada à insônia. A insônia ligada a corticoide, em geral, é com uso prolongado. É incomum que o corticoide cause insônia quando por curto período, mas pode acontecer, inclusive com aqueles utilizados de forma injetável para dores musculares, Já tem aqueles que são usados por 30 dias, que dura 30 dias, porque a pessoa tem dor nas costas, teve algum problema, e aí o colega da ortopedia, da reumato, prescreveu. Isso também pode acontecer. Tive vários casos de pacientes que já passaram por isso e não conseguiam relacionar o motivo da insônia, que do nada aconteceu naquele período e na verdade não tinha nenhuma explicação por comportamento, alteração na vida, e quando acabou o uso ali do medicamento, no caso do corticoide, isso passou, tá? É uma causa bem comum, inclusive, mas que muitas vezes pouco pensada ou a própria pessoa não percebe que foi depois desse uso. Que são corticoides? São anti-inflamatórios hormonais. Então, os comuns que a gente vai ouvir falar aí no mercado: prednisona, prednisolona, dexametasona
esses são os corticoides, tá? Terceiro tipo de medicamento que pode causar insônia são os inibidores da acetilcolinesterase. O que é isso? São medicamentos usados prevalentemente em demência de Alzheimer. Então você tem donepezila, rivastigmina, são medicamentos mais conhecidos, né? Você sabe pelo nome, pela classificação, inibidor da acetilcolinesterase, não é para causar insônia, assim como a gente falou dos antidepressivos, não é essa a proposta, mas é possível um aumento de agitação ou até insônia em alguns casos no início do uso, e aí isso tem que ser observado e relatado para que se administre melhor isso e melhore a qualidade de sono do paciente. Outro tipo de medicamento, aliás, o quarto tipo comum, muitíssimo comum, é simvastatina. Apesar de ser mais raro o distúrbio de sono com simvastatina, quando você tem uma grande quantidade de prescrição, você acaba tendo um volume muito grande de pessoas com a queixa. Então, se a pessoa começou a alterar o sono depois que ela iniciou simvastatina à noite, porque a indicação da tomada do remédio é à noite, porque a função, né, o motivo da prescrição é atuar sobre uma enzima na produção de colesterol e a maior atividade é noturna, a prescrição de fato é à noite. Mas eu estou falando da simvastatina, eu não estou falando das estatinas de forma geral, tá? Se no seu caso foi depois da simvastatina que começou a alterar o sono, que é possível, isso tem que ser conversado para trocar de proposta terapêutica. A trocar de proposta, né, do que o médico pode prescrever para você que vai atingir o mesmo objetivo pelo qual ele prescreveu a simvastatina. E aí, gente, muito cuidado, porque às vezes a pessoa assiste um vídeo e ela toma um medicamento e ela tá com insônia, ela diz, então é por isso que eu tenho insônia, é porque eu tomo, por exemplo, simvastatina. E ela toma há um tempão e ela começou a ter insônia, a apresentar insônia tem 2 meses, tem 3 meses, então essa correlação aí é um pouco disfuncional, né? A gente não pode ligar insônia, então é porque eu uso esse remédio, sendo que você tem um medicamento de um uso já há um tempo. É importante que a gente perceba quando é um medicamento logo que começou a usar. O indivíduo que tem insônia ligada à simvastatina, por exemplo, ele começou a usar, ele percebeu que alterou o sono, tá? Então, normalmente, quando é por medicamento, você percebe logo em seguida que você iniciou o uso, tá bom? É uma dica aí para que fique mais fácil essa análise, para que ninguém saia generalizando isso como motivo de insônia de todas as pessoas que usam. E o último tipo de medicamento que pode gerar insônia, que aliás não é incomum, são os estimulantes, né? Estimulantes usados em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, como, e aí as marcas conhecidas, Ritalina, Venvance, Concerta, são estimulantes que podem gerar superficialização do sono ou mesmo insônia. E aí, obviamente, tem que ser ajustado o tipo, o modelo de liberação, se aquela pessoa tem que usar o remédio, então precisa ser ajustado o tratamento, porque não tem como manter o sono ruim, especialmente nesse tipo de diagnóstico. Mas é uma atenção que a gente precisa ter sobre a insônia ligada a um motivo medicamentoso. E a análise é sempre quando a alteração de sono acontece imediatamente após o uso de um antidepressivo, à exceção do uso de corticoides, por exemplo, que eu falei para vocês que é comum quando o uso é mais prolongado, mas também podendo acontecer logo no início do tratamento, certo? Se você acredita que esse vídeo pode ajudar as pessoas a esclarecerem suas dúvidas sobre isso, sobre medicamento e insônia, que de repente pode estar em uso ou não, clica aqui no curtir desse vídeo, no joinha e compartilha em seus grupos, inscreva-se nesse canal se você não está inscrito ainda e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!